Boa noite. Belle Époque. Antes de falarmos da poesia dessa época, é fundamental recordarmos o contexto sócio-histórico brasileiro da época. Vamos lá. Assim como hoje sofremos grande influência da cultura norte-americana, através de filmes e música, com a língua inglesa dominando as fachadas de lojas e estampas de camiseta, no final do século XIX e início do século XX, a cultura que mais influenciava o Brasil era a francesa. Os hábitos, costumes, moda e arquitetura serviram então de modelo para os brasileiros. Apesar do extraordinário sucesso dos filmes de Hollywood, o cinema surgiu na França, e precisamente nesse período. Além disso, o surgimento dos cabarés, o sucesso do estilo de dança cancan e os famosos boulevards franceses contribuíram para uma verdadeira efervescência cultural. Nos aspectos político e econômico, a França estava num momento tranquilo, o que permitiu o culto da forma e a valorização do belo. Por tais características, essa época ficou conhecida por Belle Époque, Bela Época. Em fase de modernização e sob forte influência da Europa, a cidade do Rio de Janeiro também teve sua própria versão da Belle Époque. Diversas transformações urbanísticas e culturais ocorreram na cidade naquele período. Entre elas, podemos mencionar a atual Avenida Rio Branco, antes conhecida como Avenida Central e que foi ampliada, e o Teatro Municipal, pensada a partir da luxuosa Casa de Ópera de Paris. Compare as fachadas nas imagens a seguir. À nossa esquerda, luxuoso Teatro Carioca, Teatro Municipal, construído entre os anos de 1905 e 1909. À nossa direita, a Casa de Ópera de Paris, também conhecida como Ópera Garnier. Aí eu busquei uma foto atual, mais atualizada em relação àquelas duas últimas que nós vimos. Mas nem só de belezas vive uma Belle Époque. Por trás dos grandes prédios, dos novos movimentos e das gigantescas obras, a população mais humilde sofreu bastante. Muitas construções antigas tiveram que ser derrubadas para ceder o espaço às novidades. Esse movimento, conhecido como bota abaixo, fez com que as pessoas mais pobres fossem expulsas de suas moradias sem indenização e sem alternativas, tivessem que se deslocar para os morros, iniciando o processo de favelização. Gente? Isso aí vale comentar que hoje tem o processo de desapropriação. A pessoa compra a propriedade da pessoa, a pessoa é indenizada e depois ela se muda para outro lugar. Prosseguindo. E naquela época provavelmente não tinha isso. Então, assim pode-se dizer que a Belle Époque teve duas faces, a do progresso e a do embelezamento da cidade, e por outro lado, a do aumento das desigualdades sociais, visto que os mais pobres nada ganharam com essas transformações. Compare. Derrubado de mais de 600 casas e prédios antigos, bota abaixo, largas avenidas, importação de artigos franceses, teatro municipal, escola de belas artes, hoje Museu de Belas Artes, Biblioteca Nacional, marginalização dos mais pobres, expulso do centro da cidade, favelização, carência de moradias, baixos salários, revoltas populares como a revolta da vacina. Além da efervescência cultural, esse período também conheceu um notável crescimento tecnológico.
Ao lado do cinema, já citado, a eletricidade e o automóvel são outros importantes exemplos. Essa conquista tecnológica, até então sem igual na história, mudou a forma como as pessoas compreendiam o mundo e as artes. Depois da fotografia, do cinema, por exemplo, ficou muito fácil retratar uma paisagem, uma pessoa e reproduzir essa imagem à exaustão. Como forma de recuperar o valor do artista plástico, os desenhos e esculturas começaram a trazer maior riqueza de detalhes numa nova estética chamada Art Nouveau, ou arte nova. Entre esses novos detalhes, destacam-se formas que remetiam à natureza, como folhas, flores, insetos, formas arredondadas e referências à mulher. Outra inovação foi a presença desse visual em objetos do cotidiano, como joias, abajures, escovas e cadeiras. Na arquitetura, em fachadas de prédios, escadas, em rótulos de produtos e cartazes publicitários. Veja um exemplo de um cartaz da época. Agora você deve estar se perguntando o que tudo isso tem a ver com a literatura. Ora, o contexto de uma época influencia a produção literária. Os escritores irão refletir em seus textos, seja em prosa ou em poesia, os hábitos, as preocupações e as questões de seu tempo, como a valorização da forma e da beleza estava em alta no final do século XIX. A estética parnasiana também refletirá isso em seus poemas. Como? Bem, isso já é um assunto para uma outra aula.